Olá! Como estão vocês? Você aí do outro lado, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Meu Espaço Minha Vida. Eu sou a professora Gisele Diziura, sou coordenadora dos cursos de arquitetura e design da Uninter, sou arquiteta e urbanista e hoje vamos falar sobre inovação e ESG. Você sabe o que é ESG? Vamos conversar sobre isso e eu tenho aqui uma convidada muito especial para conversar, que é a Maricília Volpato. Seja muito bem-vinda, Maricília. Olá, Gisele, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui para discorrer, para a gente contar um pouquinho do que é o ESG, da importância disso e principalmente os impactos que ele tem na sociedade, como a inovação pode ajudar efetivamente para implantar essa pauta aí. Muito obrigada. Deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Eu ia fazer isso, mas deixa para você. Eu então, já vou falando. Exatamente. E tal. Não, eu começo, você termina, pode ser? Tá bom. Eu sou Maricília, eu sou economista de formação com mestrado em inovação tecnológica voltada para a gestão da inovação e atualmente hoje eu tenho uma empresa de desenvolvimento e treinamento voltada para as questões relacionadas à inovação. Que é co-founder. Eu acho muito chique esse nome. Sou cofundadora de um sonho aí, né, de a gente levar, de a gente desmistificar essa questão da inovação. Ela é muito mais simples e muito mais fácil, muito mais acessível do que as pessoas imaginam ou pensam. E agora me diga, quantos anos que você já trabalha com inovação? Sim, você vou revelar a minha idade. Será que pode? Não. Nós estamos aí faz uns 25 anos, mais ou menos, que eu venho trabalhando com inovação. Tem livro publicado, temos livro publicado, artigos. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com inovação, lá no final da década de 90, agora eu me entreguei de vez. É que você começou a trabalhar cedo com isso. É verdade. Ainda se pensava em inovação como política de Estado, né? No Brasil, principalmente. Ainda a gente ouvia muitos modelos lá fora, o que eles estavam fazendo e como que a gente podia implantar, né? Hoje a gente já teve uma longa caminhada, uma longa jornada, então, de final da década de 90 até agora, a gente já tem um outro vocabulário, né? A gente já tem startups, a gente já tem hubs, a gente já tem ecossistema de inovação. Embora ainda seja uma política de Estado, esteja na pauta de uma política de Estado, hoje as empresas incorporam muito mais e veem realmente a necessidade e a importância da inovação aí para, geral, o próprio desenvolvimento, né, não só do Estado como um todo, mas das suas empresas e até a própria perenidade das suas empresas. Exatamente, as vantagens da inovação. Exatamente. Porque até então era aquela dúvida sobre a questão da inovação. Algumas empresas, algumas organizações, entidades, e hoje elas veem como realmente vantagens. Vantagens. Então eu posso ainda fazer um paralelo aí, que quando a gente começou a trabalhar com inovação, todo mundo diz, não, isso é modismo, isso vai passar, isso não serve para nada. Né? E a gente sempre faz um paralelo com a qualidade, né? Quando a qualidade chegou, também aí no início da década de 90, né? Ela também vinha com bastante carregada de preconceito, né? Hoje você percebe que sem qualidade tu não tem competitividade no mercado, né? Nem nacional, nada, né? Você precisa de qualidade. E antes a gente colocava assim como uma das funções, quais são os valores da empresa? Qualidade. Hoje qualidade faz parte. Hoje não é nem mais o valor, não temos mais valor. Hoje é condição sine qua non para ela se manter minimamente no mercado, né? Hoje já a inovação, eu diria que ela está quase aí, né? Mas ainda é um valor e ainda é importante as empresas trabalharem essa cultura da inovação para que tanto né, os gestores como os técnicos, enfim, eles possam incorporar isso e fazer disso, né, o seu cotidiano, né? Pensar inovação cotidianamente. Aí você falou uma coisa importante, cotidiano. Então não é pensar uma vez, duas vezes, vamos pensar sim a curto, médio e longo prazo, mas é pensar diariamente. Exatamente. E aí
eu vou convidar você aí do outro lado para participar conosco. Sabia que você pode participar? Estamos ao vivo e você pode participar nesse momento, fazendo perguntas, comentários, pode aí compartilhar conosco as suas ideias, os seus projetos. Então, entra lá no Instagram Pós-Arquitetura e Design Uninter, que nós teremos aqui o maior prazer em ler a sua mensagem, discutir com você as suas ideias. Então, não esquece. Eu vou começar, então, perguntando o que é ESG? Será que todo mundo sabe? Será que todo mundo está apropriado desse conceito? Então, vamos só para tirar essa dúvida, vou perguntar. Vamos lá. Então, o ESG, ele é um acrônimo, né, que a gente costuma chamar, somado de 3 letrinhas, né? Em inglês, o ESG ainda muito voltado para a sigla em inglês, né, que é o Environment, Social e Governance, ou meio ambiente, social e governança. Então, a gente diz que isso é uma pauta, né, que está presente no cotidiano, que vem se estabelecendo cada vez mais no cotidiano e se tornou muito presente, Gisele, principalmente no pós-Covid ali, né? Ele começa a ganhar força lá em 2019, atualmente, né? Mas ele toma muita força e começa a fazer parte do nosso cotidiano, né? Hoje você ouve falar muito mais sobre a necessidade de as empresas incorporarem essa pauta nas suas ações, né? Então, sempre lembrando, o ESG, esse acrônimo de 3 letrinhas, né? Que estão aí, que estão dizendo, falando ou trazendo questões relacionadas aí ao meio ambiente, às questões sociais, principalmente onde a empresa está inserida, e a sua própria governança. Mas isso não é novo. Porque quando nós falamos, então, em social, em meio ambiente, em ética, né, que tem a ver com governança, a gente já tem aí outros estudos, outras aplicações que advêm de estudos do Future Common, com certeza, de outras agendas. E aí, como que isso foi sendo trazido para a nossa realidade de hoje? Então, se a gente for pensar bem, assim, né, eu não vou fazer aqui a linha histórica, né, mas a gente pode começar no final do século XVIII aí, já começa a se pensar questões ambientais para a sociedade, né? Mas, assim, o ESG, ele toma muito força, principalmente em 2004, vamos pensar. E tem muitas ações anterior a isso, mas vamos pensar enquanto o ESG... ele toma muita força em 2004, quando, na época, o Kofi Annan, que era o presidente da ONU, chama aí as 50 principais empresas, principalmente do mercado de capitais, e pergunta para elas assim, mas eu posso continuar tendo lucro sem prejudicar o meio ambiente? O que vocês estão fazendo para que isso aconteça? Ou seja, ele deu uma enquadrada nessas empresas, né? O que vocês estão fazendo em relação às questões sociais da sua empresa? O que vocês estão fazendo com questões ambientais e da própria governança? Então, assim, vamos pensar que lá em 2004, ela surge com essa força, né? Foi numa Assembleia Geral da ONU, então se estabelece esse conceito, começa a se criar força esse conceito, né? E aí, ele começa a repensar questões. Vamos pensar aí do meio ambiente, né? E aí, quais os questionamentos que a gente pode trazer? E como eu falei no início, eu sou economista, né? E você sabe que a primeira aula de economia, no primeiro dia de aula de qualquer curso de economia, pelo menos na minha época, era assim. Vocês sabem por que vocês estão aqui? Porque a gente tem uma equação que não fecha no mundo, né? As necessidades dos homens estão cada vez mais ilimitadas, ao passo que os recursos naturais são limitados. O planeta é limitado. Essa é uma equação que não fecha. E a gente precisa estudar, a gente precisa viabilizar essa equação. É mais ou menos assim, né? No meio ambiente, se você pegar, trazer para os dias atuais, dizer assim, mas de que forma que eu vou utilizar os recursos que eu tenho hoje, que eu garanta
que esses mesmos recursos estarão disponíveis para as gerações futuras, né? Em bom economês, não entre no cheque especial do planeta. Que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Exatamente. Que daí as empresas começam a pensar estratégias, maneiras de você equalizar, né, essa conta que não fecha, né? E aí começam a surgir muitas iniciativas como pegada de carbono, como é que eu reduzo a minha pegada de carbono, questões relacionadas ao descarte de lixo, a reutilização do lixo, a reutilização de materiais mais sustentáveis, a própria matriz energética, a própria mobilidade urbana, né, emissão de gás carbônicos. E aí você começa a trazer esses assuntos que antes, né, as empresas não se preocupavam muito com isso, não havia esse interesse, não havia essa necessidade, né? Até então a gente pensa que os recursos são ilimitados, então eles começam a questionar. Mas espera aí, se eu acabar com as minhas próprias, a minha galinha dos ovos de ouro, o que vai ser da minha empresa? Como é que eu vou me manter perene? Né? Eu preciso ter ações e iniciativas que me mantenham perenes no mercado, né? As questões sociais, aí o questionamento das questões sociais era exatamente isso. Mas e as pessoas? Quem são as pessoas? As pessoas são os nossos consumidores. Como é que eu estou tratando? Enquanto empresa, como é que eu trato o meu consumidor? Como é que eu trato a comunidade onde a minha empresa está inserida? Né? E a gente pode trazer questões, Gisele, do tipo, empresas que adotam, por exemplo, licença maternidade, né, de 20 dias para os pais e 6 meses para as mulheres, né, elas estão pensando para além da sua empresa, né, elas estão pensando na comunidade de como isso reverbera para dentro da empresa. E tem uma questão também do produto ou do serviço que é oferecido. Exatamente. Porque, às vezes, o produto que é oferecido tem uma conotação sustentável, mas para dentro de casa não é. Não é sustentável. E aí, isso não é coerente. Não é então, coerente. Isso também. Exatamente, né? Voltando a questões ambientais, por exemplo, eu sou um restaurante com todo um conceito sustentável, mas eu descarto o lixo na rua, né? Então, vai muito além, né? A gente diz que o ESG não é uma pauta, ele é um mindset, é uma mudança de mentalidade para dentro da empresa, né? Então, não é assim, vou fazer porque é bonito. Não, eu vou fazer porque eu preciso fazer. Se eu estou pensando enquanto organização, enquanto empresa, eu preciso fazer isso, né? E daí também tem a questão de empresa, organização, cidade, município. Exatamente. Né? Pode ser aplicado em qualquer escala. Qualquer escala, né? E até individualmente, né? Vamos pensar, eu sempre brinco, né? Que eu começo a entender que eu já tenho uma mentalidade ESG, né? Quando você se preocupa com coisas mínimas, né? Por exemplo, se o meu carro é flex, por que eu não abasteço com álcool? Sendo que a emissão de carbono é bem menor do que gasolina e é um recurso esgotável. Então, são questões, se eu moro numa cidade com grande incidência solar, por que eu não tenho painéis fotovoltaicos para captar minha energia? Então, você começa a pensar assim, reciclagem de lixo, isso é coisas básicas, né? Que a gente, pelo menos aqui em Curitiba, não existe não reciclar lixo, não existe essa possibilidade, não é mesmo? Então, são essas questões, né? E aí, o outro tripé, vamos pensar, né? A outra letrinha desse acrônimo é a governança, que ela é muito importante, né? Porque a governança, ela vai te dar toda a segurança que você precisa, enquanto organização, enquanto consumidor, de que você está fazendo a coisa correta. Os teus fornecedores, você já observou a tua cadeia de fornecedores? De como que elas se comportam? Quem são elas? Elas utilizam as pautas ESG?
Porque não adianta nada eu dizer, não, a minha pauta é SG, etc., se os meus fornecedores não são. É a questão do produto, do serviço e dentro de casa fazer outra coisa. Exatamente, exatamente. Tem que ter todo o ciclo de vida alinhado com o ESG. Exatamente, todo o ciclo de vida. Então, a governança, né, a questão dos compliance, a LGPD também, está tudo muito em volta. Então, assim, pensa que hoje você tem que ter um cuidado com tudo. Você tem que ter um cuidado com o planeta, você tem que ter um cuidado com as pessoas e você tem que ter um cuidado com as tuas atitudes. Né? Ele é um todo. E isso vai te tornar o quê? Uma instituição, uma empresa, uma cidade, enfim, uma instância onde você pensa no futuro. Que é aquilo que eu falei no início, né? De que forma que eu vou usar os meus recursos, né? E eu não estou falando só de recursos naturais aqui. De que forma que eu vou usar esses meus recursos, né? De maneira a deixar para as minhas gerações futuras. Mais consciente. Exatamente, consciente. Agora eu vou te perguntar com relação às empresas. Falamos empresas, mas entende-se em organizações. Uma pergunta, inclusive, aqui da nossa colega, tá? A Maria Helena, tá? Da cidade de Balancim, tá? Ela está perguntando o seguinte, se existe uma limitação de tamanho de empresa para começar a aplicar. Ótima pergunta. O ESG. Ótima pergunta. A gente até vai falar um pouquinho, mas eu já vou adiantando o tema. Tudo depende, Gisele, do teu modelo de negócio e do teu interesse. Não existe. Por quê? Uma empresa, ela sempre vai ter uma relação com o seu consumidor. Ela está sempre produzindo alguma coisa e vendendo alguma coisa. Então, ela tem uma relação direta com o seu consumidor, a sua comunidade, o seu entorno. Então, não existe tamanho. Hoje, a gente sabe que os maiores exemplos, eles estão sempre relacionados a grandes empresas, mas não. Pequenas e médias empresas não só podem, como devem implantar essa mentalidade, né, de ESG, essa pauta nas suas ações do cotidiano. Que ele é muito mais fácil, porque ele não requer grandes ações, né? Pode ser ações simples, né, de pensar no próprio descarte dos seus resíduos, né? De como o funcionário chega até a empresa, se ele vai de ônibus, se ele vai de bicicleta, o que ele fornece. São questões que as pequenas e médias empresas, Gisele, pode implantar facilmente, né? É só você pensar de como você vai fazer isso. Então, eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas é pensar exatamente isso. Diagnosticar, né? O que eu preciso? Quais são as etapas? Quais são as minhas necessidades, né? E aí, a partir disso, de que eu fiz esse diagnóstico, eu vou entender um pouquinho da materialidade, né? O que a gente chama em ESG é quando você entende o que realmente você precisa. Se você precisa focar mais, né, no social, se você precisa focar mais no meio ambiente, ou na matriz. É como se fosse uma matriz. Então, você vai fazer análise de risco, né? O que tem maior risco? Vamos pensar um risco bem básico aqui, Gisele. Perder meus clientes porque eu não descarto o lixo correto. Isso é um risco altíssimo. Por uma pequena empresa, é um risco altíssimo. O que eu faço? Né? Eu vou lá e começo a pensar em iniciativas que eu possa mitigar esses riscos. E aí a governança, a empresa em si, tem um papel fundamental exatamente nisso. Ela diagnosticou o risco e como ela vai mitigar com ações esse risco. E aí seria uma maneira de inovar, por exemplo? Exatamente. Né? Vamos pensar um pouquinho da inovação, né? De como a inovação tem um papel fundamental aí. A inovação, ela, hoje, se a gente pensar, né? Ela está muito associada ao desenvolvimento de novos produtos e processos, né? Mas, geralmente, ela está dentro de uma empresa e etc. Hoje, a gente tem um cenário muito propício que pode ajudar as empresas, que são os hubs de inovação, os ecossistemas de inovação. Existem muitas empresas relacionadas ao desenvolvimento de inovações voltadas para questões do meio ambiente, que são as Green Techs, né? As questões social, que são as Social Techs, e as Turistechs e assim por diante, que são empresas focadas no desenvolvimento de soluções para mitigar esses riscos identificados. Então, não necessariamente a empresa precisa começar do zero, né? Como é que eu vou implantar um sistema que possa
diminuir a minha matriz energética, ou melhorar a minha matriz energética. De que forma? Tem que começar do zero? Não. Ela pode aí entrar em contato, né, com esse sistema de inovação, esse ecossistema de inovação próximo, né, e aí está dentro de uma universidade, né, ou está dentro de uma faculdade, ou está dentro de uma empresa incubada, né, que são esse ecossistema, e ele pode sim te oferecer. Ele precisa estar na minha cidade? Não necessariamente, né, ele pode estar no Brasil todo. A questão é buscar. Por exemplo, nós temos uma empresa de polímeros, uma empresa multinacional, que ela tinha uma necessidade de desenvolver um plástico que não gerasse tanto resíduo, né? De garrafas plásticas, vamos pensar garrafinha de água, gente. Pense em garrafinha de água. Se não for descartada corretamente, né, você gera um dano enorme para o meio ambiente. Então, essa empresa, o que ela fez? Ela, porque é uma grande empresa, porque é uma empresa multinacional, ela começou a desenvolver o seu próprio hub de inovação, né? De trazer ideias e trazer soluções para dentro. Ela começou a criar, investir capital em cima disso para poder criar essas soluções. Hoje, ela é um braço de negócio da própria empresa, porque ela, além de gerar soluções para dentro das suas necessidades específicas, né? Nesse caso voltado bem para o meio ambiente, ela começa a vender essas soluções para as outras. Por exemplo, no agronegócio, a gente tem uma startup que ela faz um monitoramento de, tipo um geoprocessamento de pragas. Para pequenos agricultores, isso é importantíssimo, né? Porque você evita perder a lavoura, você evita o uso de agrotóxico, né? Você evita você contribui com a assertividade da produção que vai ter nisso, né? Então, existem essas tecnologias, essas inovações que podem ajudar muito essa pauta de ESG. E, principalmente, depois de, né, diagnosticado e pensado qual é o risco, o meu maior risco, como é que eu posso mitigar com essas soluções, né, esses riscos e tornar a minha empresa mais competitiva, né? Hoje se fala muito assim, né, o ESG ele não é só pensado em lucro, né? Ele tem um parâmetro aí de consciência versus lucros, né? Não é só eu estou buscando lucro, não, porque aquilo que a gente falou é de dentro de casa. Eu tenho consciência que as minhas ações, que o meu dia a dia, as minhas soluções vão contribuir efetivamente para o planeta, né? Para esse acrônimo. Tá. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Tem essa questão da preocupação com o lucro. Voltando lá, né? Do nosso amigo, né, do Congresso, da ONU. Aí ele falou assim, não, temos uma preocupação com o lucro. Aí se a gente vai na realidade da microempresa, que ele pensa, não, realmente eu estou empenhado, eu quero, mas eu não tenho dinheiro para investir. Exatamente. A gente sabe, porque ele fica, não, realmente, eu quero investir, eu entendo, eu quero contribuir para o planeta, mas eu não tenho, né, ainda não tenho esse dinheiro para investir. Tá. Como que ele alavanca? Como é que ele pode alavancar isso? Exatamente. Então, outra frase, outro economês básico aí, né? Quando a gente está no vermelho, a gente não consegue pensar verde. É bem isso mesmo, né? E aí, vamos voltar às nossas teorias lá de inovação e de criatividade. Se eu não posso investir pesado, não posso investir nada, mas eu tenho uma coisa dentro da minha empresa que eu tenho um capital intelectual, que eu tenho os meus funcionários, né? E muitas vezes é você incentivar com que essas pessoas participem desse processo, que deem sugestão. É o que a gente chama assim, vamos pensar fora da caixa, né? Pô, Mari, parece fácil você falando isso, mas não é muito complicado, né? E se a gerência ou a empresa tem esse propósito, ela não precisa buscar fora. Muitas vezes, soluções simples que estão dentro da empresa, que alguém já pensou, pode solucionar esse teu risco, por exemplo, né? Vamos pensar
coisas simples que não envolvem grandes investimentos, né? A tua empresa está inserido numa comunidade onde vamos pensar que não tem acesso a deliveries, é difícil acesso, etc. O que a tua empresa pode facilitar para ajudar a essa comunidade, né? De que forma que ela pode ajudar essa comunidade a ter acesso às pessoas que entregam, principalmente quem vive em grandes cidades, sabe, Gisele? Vamos pensar em favelas, morros, em comunidades. Muitas vezes os serviços de deliveries nem chegam nas casas por questões óbvias. Mas de que forma que eu posso ajudar? De que forma que a minha empresa pode contribuir? Com a escola local? Coisas simples. Né? Eu tenho uma escola numa comunidade que está lá com o muro que não está pintado, etc. De que forma que a minha empresa pode ir lá pegar um dia, fornecer a tinta e a comunidade pensar? E isso está atrelado, quando você fala isso, de a gente olhar para os nossos ODSs. Os nossos ODSs, eu diria que ele é quase uma bússola para o ESG. Né? Os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são 17, desculpa, são 17, eles são uma bússola. O que eu posso fazer? Né? Eu posso acabar com a fome, eu posso promover educação. Mas eu posso promover educação de que forma? De que forma que a minha empresa pode fazer? Eu posso lá capinar a escola, pintar a escola, limpar a escola, entendeu? São ações simples, você não precisa fazer coisas mirabolantes. Né? Obviamente, tem todo o aspecto de inovação que você pode, sim, acessar quando for necessário, quando o teu risco for maior, mas se você quer entrar nessa pauta e você quer ter esse diálogo com a comunidade, você quer ter esse diálogo com o meio ambiente, etc., você pode utilizar os ODS como uma bússola e tentar, através dos ODS, né, implantar isso. Outro exemplo, que ele é bem, não vou poder citar nomes, mas é uma pequena empresa que eles tinham um caso sério ele utilizava, a mão de obra era basicamente feminina, e eles tinham um problema sério nas segundas-feiras. Era o dia da semana onde faltava o maior número de pessoas, de mulheres. E eles foram tentar entender o que estava acontecendo. E o que estava acontecendo é que essas mulheres sofriam violência doméstica durante o final de semana. Porque o marido bebia, porque não sei o quê, aquela confusão. Né? Quando a empresa identificou isso, né, o que a empresa fez? Ela abriu um canal de ouvidoria. Pequena empresa. Abriu um canal de ouvidoria que as mulheres poderiam falar do que estava acontecendo. Né? O relato, né, no caso era uma gerente, falando, né, a história do olho roxo, né? Você sempre cai no banheiro. Não é possível que todas as mulheres dessa empresa caem no banheiro todo final de semana. Né? Então, o que eles fizeram foi abrir um canal de ouvidoria onde as pessoas podiam falar, as mulheres poderiam falar. Né? E, com relação a isso, eles começaram a fazer alguns trabalhos de conscientização, né? Porque quando você sofre abuso doméstico, físico ou psicológico, sair, né, desse meio é complicado. Então, uma coisa simples, o RH conseguiu fazer essa ponte e fazer essas ações, pequenas ações. Né? Não precisou de grandes investimentos, não precisou reinventar a roda. Ela precisou o quê? Olhar para a comunidade, se preocupar com seus funcionários, o que estava acontecendo. E essa é a grande mudança de mentalidade do ESG. Você para de se preocupar, mas ela não está produzindo hoje? Não, mas por que ela não está produzindo hoje? Por que ela faltou hoje? Né? Esse é o grande S, né, desse acrônimo, né? É esse social, né? E ter o peso, né, de cada um, do E, do S, do G, esse peso, que é um tripé realmente. Exatamente. Que suporta o outro. Exatamente. Recentemente a gente teve um outro caso, né? Que saiu nas mídias, enfim, que a empresa esqueceu de olhar, de cuidar o seu fornecedor de serviço. Né? E aí as denúncias voltadas a trabalho análogo à escravidão, etc. E foi assim, esse foi eu nem diria, acho que foi um risco, foi um descuido mesmo, né? Ou ela nem analisou o risco que isso podia
impactar no seu negócio. Porque ela poderia ter tomado medidas simples para mitigar esse risco, não precisava de grandes investimentos. Né? Um outro exemplo de até uma rede de lojas internacionais que mudou completamente a sua maneira de se posicionar no mercado com relação aos seus produtos, que é a questão do... porque utiliza trabalho escravo, utiliza trabalho infantil, lá na África, não sei aonde, etc. O que ela fez? Ela acabou com isso tudo. Né? Ela trabalhou de tal forma que hoje, sim, o trabalho, as costureiras ainda moram na África, nos países, mas ela faz questão de divulgar os indicadores, as estatísticas, os relatórios, que é a transparência, né? Que é a transparência, que é a governança. Então, ok, eu emprego pessoas nessa comunidade, eu utilizo dessa mão de obra, mas eu forneço renda, e assim vai, né? Agradeço imensamente sua participação. De repente a gente faz um segundo tempo. Pois é, eu falo demais, outro né? momento. Mas é que o tema é assim fantástico e tem muita coisa para conversar. Então agradeço muito a sua obrigada pelo participação. convite. Fiquei bem feliz. Agradeço também você aí do outro lado que esteve conosco, que participou, que mandou suas mensagens nessa 20ª edição do nosso programa e espero que nós tenhamos aí plantado essa semente do ESG na sua empresa, na sua organização e na sua vida e tenha aí girado a chave do seu mindset ou proporcionado ou valorizado ainda mais o seu dia a dia, a sua rotina. Então, até uma próxima oportunidade.